Emenda Constitucional número 135 de 2024. Altera os artigos 37, 163, 165, 212-A e 239 da Constituição Federal e o ato das disposições constitucionais transitórias. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Assino neste momento a emenda constitucional número 135 de 2024. Convido os demais membros da mesa a porem suas assinaturas à emenda. Solicito aos presentes que se coloquem em posição de respeito. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 135 de 2024. Senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras deputadas, senhores deputados, todos os senhores e senhoras presentes no plenário do Senado Federal, saúdo Vossas Excelências e todos que acompanham presencial e remotamente essa sessão solene, uma sessão que registra e formaliza o resultado do zelo e do esforço desmedido e oportuno deste Congresso Nacional em relação ao controle das contas públicas e, portanto, em relação à responsabilidade fiscal do Brasil. A emenda constitucional que estamos a promulgar promove ajustes pontuais, mas necessários e significativos na disciplina de determinadas receitas obrigatórias, bem como prorroga a DRU, a desvinculação de receitas da União. O objetivo central é o de preservar a coesão fiscal, alinhando o regime jurídico dessas despesas àquilo que preconiza o arcabouço em vigor e o presente cenário global em que o Brasil está inserido. Não é de hoje, senhoras e senhores, que a responsabilidade fiscal se afirma como um valor regente da atuação de todos os poderes do país. Ainda que seja natural, legítima e até saudável a existência de variações e divergências na forma de se concebê-la e de se concretizá-la nessa ou naquela quadra histórica, o fato é que a responsabilidade fiscal se consolidou como um imperativo nacional e, nessa medida, um princípio de que o parlamento jamais irá abdicar, menos ainda em tempos de cenários econômicos desafiadores como é o tempo presente. Foi, portanto, com esse espírito que o Congresso Nacional recebeu a matéria proposta pelo governo federal com um rol de temas importantes e sensíveis, entre eles a disciplina do teto remuneratório de servidores e agentes públicos, o aprimoramento de regras atinentes ao abono salarial e ao benefício de prestação continuada, a definição mais clara de limites à concessão, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários e a limitação do crescimento de despesas vinculadas ao patamar de crescimento anualizado do arcabouço fiscal. Sem descurar da urgência dessas demandas, o Parlamento exerceu a sua função de apreciar, com serenidade e sensibilidade, as medidas propostas, implementando ajustes e aprimoramentos necessários. O texto ora promulgado é, portanto, a resultante da pluralidade de visões de mundo e interesses legítimos representados no âmbito do Congresso Nacional. E exatamente por isso, há de se rechaçar qualquer tentativa inflamada e contraproducente ao país de se caracterizar a emenda constitucional como um tipo de medida contrária ao interesse social e às camadas mais vulneráveis da população brasileira. Bem ao contrário, o que se almejou com a proposta e com os ajustes promovidos pelo Congresso Nacional foi, mais do que simplesmente diminuir o gasto público, melhorá-lo em termos qualitativos, direcionando-o do modo mais fidedigno e eficiente possível a quem dele mais necessita. A diretriz que orienta essa emenda constitucional é, portanto, a da máxima rentabilização social do gasto público, o que somente se alcança com a racionalização e a priorização estratégica das despesas, a eliminação de distorções orçamentárias e a garantia da sustentabilidade da política fiscal brasileira. Não há outro caminho possível, senhoras e senhores. Não há outra forma de se aliar justiça social e desenvolvimento nacional, esses valores constitucionais indisponíveis, senão pelo apego permanente à eficiência administrativa
legislativa e a credibilidade financeira do país. Não tenho dúvidas de que esta emenda irá contribuir decisivamente nesse sentido, viabilizando e reforçando a atenção e o cuidado do Estado com quem precisa e assegurando um regime fiscal saudável. São esses os frutos esperados por este Congresso Nacional. O Brasil merece colhê-los. Concluo, então, parabenizando e agradecendo o esforço do governo federal e de todos os parlamentares, especialmente dos líderes partidários, do líder do governo no Senado Federal, o senador Jacques Wagner, do líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, do relator da reforma tributária e líder do MDB, senador Eduardo Braga, do nosso membro da mesa diretora e do senador muito atuante, senador Everton, nas pessoas de quem cumprimento todos os senadores e senadoras, todos os parlamentares, incluindo deputados federais e deputadas federais, que contribuíram para esse grande esforço da consecução de um pacote de gastos que envolveu esta emenda constitucional, mas também um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinária, cuja missão foi cumprida rigorosamente pelo Congresso Nacional através de suas duas casas. E um agradecimento ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, o deputado Moses Rodrigues, que foi o relator na Câmara dos Deputados, e do senador Marcelo Castro, a quem coube a relatoria no Senado. Portanto, esse reconhecimento a todos os parlamentares que fizeram viável a promulgação na data de hoje desta emenda constitucional. Portanto, cumprida a finalidade desta sessão solene, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.